No Brasil, existe uma queda de mortalidade, né? Nos últimos anos, houve uma queda de 17% na mortalidade cardiovascular. Entretanto, hoje em dia, a doença cardiovascular é a principal causa de morte, dentre todas as doenças, e o infarto está entre as principais. E em 2010, pelo DataSUS, houveram 705 mil mortes no ano de 2010 por doença cardiovascular. Para a gente entender um pouquinho os tipos de síndrome coronariana aguda, não dá para não falar da fisiopatologia. Então, ocorre uma ruptura da placa, né? Existe uma placa na artéria, uma placa de ateroma na artéria coronária, e ela se rompe. No momento que ela se rompe, ocorre um contato entre o conteúdo da placa, né, a gordura, as células gordurosas, os macrófagos, os fibroblastos, com as plaquetas e as células sanguíneas. E, quando ocorre uma obstrução total, ou seja, um trombo obstruindo totalmente a luz do vaso, é o que a gente chama, é o infarto com supradesnivelamento de ST. Ocorre uma isquemia miocárdica, uma morte celular, liberação de marcadores de necrose e alteração eletrocardiográfica, que é o infarto com supra. Já quando ocorre uma obstrução parcial, um trombo obstruindo parcialmente a luz do vaso, você também tem uma isquemia, você pode ter também liberação de marcadores de necrose com morte celular, mas você não tem alteração do eletrocardiograma no supradesnivelamento de ST. Você pode ter outra alteração isquêmica, como um infra, uma alteração da onda T, mas não o supra. Então, todas essas outras alterações, esse trombo parcial, é o que a gente chama de síndrome coronariana sem supra, que ela abrange a angina instável e o infarto sem supra de ST. O paciente, então, a partir do momento que ocorre essa obstrução da luz do vaso, ele acaba tendo o quadro clínico, né, a dor torácica. Então, ele chega para a gente no pronto-socorro com o quadro de uma dor torácica. No momento que a gente detecta essa dor torácica, imediatamente a gente leva o paciente para a sala de emergência ou, no caso, em alguns hospitais disponíveis, a unidade de dor torácica. Inicialmente, a gente vai conversar com o doente, sempre direcionar a história, ver o tipo da dor, ver os caracteres clínicos da dor, que é muito importante a gente estar sempre orientando nossos residentes a fazerem essa história detalhada. Para quê? Para buscar fatores prognósticos nessa história. O exame clínico cardíaco, pulmonar e dos pulsos e outro exame clínico geral também é fundamental para buscar marcadores prognósticos para a síndrome coronariana aguda e fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que se manifestem como dor torácica. Monitorizar todos os doentes, monitorização com pressão arterial, eletrocardiográfica e saturação de oxigênio por oximetria de pulso e solicitar o eletro de 12 derivações. O eletro, pelas diretrizes, tem que ser realizado nos primeiros 10 minutos do momento que a gente detecta uma dor torácica no pronto-socorro. E, logicamente, os marcadores de necrose que vão diferenciar no infarto ou na angina. Desculpa. O eletrocardiograma, como eu disse, ele vai ter... ele pode ter uma alteração, que é a supradesnivelamento de ST, ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, que aí nós vamos caracterizar essa entidade como síndrome coronariana com supra, ou então ele pode ter alterações isquêmicas, como infradesnivelamento de ST, ou alteração da onda T, ou até um eletro normal ou alterações inespecíficas que a gente não consegue fazer nenhum diagnóstico. Esses dois grupos a gente vai chamar de síndrome coronariana sem supra. Então, todos os pacientes... Então, o paciente está na sala de emergência, já está com o diagnóstico da dor torácica, já tem um diagnóstico pelo eletro, a gente começa com o tratamento da dor, a analgesia. Então, no tratamento da dor, inicialmente a gente faz com os vasodilatadores. Eles não são só uma medida para dor, ele é uma medida anti-isquêmica. Por quê? Porque nós sabemos que os vasodilatadores, os venodilatadores e os vasodilatadores arteriais, eles vão diminuir inicialmente a pré-carga, né, os venodilatadores, e o consumo de oxigênio. Isso vai melhorar a isquemia miocárdica do paciente. Inicialmente, a gente pode começar com a morfina, que é feita intravenosa de 2 a 4 miligramas, e o nitrato sublingual, que é feito na maioria dos pacientes com dor torácica. A vantagem adicional do nitrato é que ele é um vasodilatador arterial também, então ele vai dilatar as artérias coronárias. Os cuidados que nós temos que ter é com hipotensão, ele pode causar hipotensão, infarto de ventrículo direito, que a gente sabe que essa hipotensão pode levar a um choque cardiogênico, então ele é contraindicado para pacientes com supradesnivelamento de parede inferior com componente de infarto de ventrículo direito, e nunca esquecer do uso do sildenafil, né? O nitrato também é contraindicado nos pacientes com uso prévio 48 horas antes do sildenafil, então sempre perguntar isso para o nosso paciente.
A oxigenoterapia a gente faz inicialmente em todos os doentes, tá certo? E nós sabemos que o benefício maior é naqueles pacientes que têm hipoxemia, ou seja, congestão pulmonar ou saturação menor que 92% de oxigênio. Nos outros, inicialmente, a gente inicia, mas a partir de 6 horas a gente sabe que não tem mais benefício, eles podem ser descontinuados a oxigenoterapia. Começando o tratamento propriamente dito da síndrome coronariana aguda, a antiagregação plaquetária é uma coisa que está muito na moda, sai muita publicação, existem muitos antiplaquetários novos no mercado. A aspirina, que é totalmente estabelecido na literatura e na nossa prática clínica, a gente faz 200 miligramas de aspirina mastigado assim que o paciente chega, para ambos os tipos de síndrome coronariana aguda. Tem evidência de diminuição de mortalidade. O estudo mais evidente é o ISIS-2, que mostrou que no infarto com supra teve uma diminuição de mortalidade de 20% e, associado ao fibrinolítico, uma diminuição de mortalidade de 42%. Então, isso é para fazer em todo mundo, exceto aqueles que têm contraindicação. Os tienoperidínicos, que são aqueles inibidores do P2Y12, que são antiagregantes plaquetários também. O clopidogrel também já está inserido na nossa prática clínica. Tem evidência de redução de morte, revascularização e infarto, com redução de 36% no infarto com supra, pelo estudo Clarity, que é um dos mais evidentes na área, e o 20% no estudo CURE, que ele tratou síndrome coronariana aguda sem supra. As doses são de 300 a 600 miligramas, 300 é bem estabelecida, 600 são doses mais atuais, depois do estudo OASI-7, que são principalmente relacionados àqueles pacientes que vão para angioplastia. Então, normalmente, a gente deixa a critério do hemodinamicista para fazer esse reload do clopidogrel. Dentro dos outros antiplaquetários, o prasugrel, ele foi estudado no estudo Triton em 2007, foi publicado no New England, e nós vimos que ele teve, em relação ao clopidogrel, uma diminuição de eventos, morte cardiovascular, AVC e reinfarto. Então, ele teve um benefício maior em relação ao clopidogrel. Entretanto, às custas de um sangramento maior, sangramento, inclusive, fatal. Então, ele foi melhor, mas teve mais sangramento. Então, ele está sendo utilizado, mas a gente fica com um pouco de medo naqueles pacientes que têm alto risco de sangramento. E o ticagrelor, que também foi publicado no New England, no estudo Plato, que ele também avaliou uma redução de eventos maior do que o clopidogrel, sem o prejuízo do sangramento. Então, ele tem evento melhor, mas não teve mais sangramento. Então, essa droga ainda já está nas diretrizes internacionais, mas ainda na brasileira não foi inserida. Mas quando você conversa com as pessoas que fazem síndrome coronariana aguda, eles falam que o ticagrelor provavelmente vai ser o antiplaquetário do futuro. Ainda falando da antiagregação plaquetária, os inibidores 2B3A, os inibidores da glicoproteína 2B3A, que é o tirofiban e o abciximab, que são os disponíveis no Brasil, no infarto com supra, os dados são controversos. Tem alguns dados que têm evidência de benefício, mas tem alguns dados que não têm. Então, aonde que eles são indicados? No momento da angioplastia. Então, o abciximab no momento da angioplastia primária, ou então em lesões de alto risco. O hemodinamicista vê que é uma lesão que pode dar um trombo, ou tem um no reflow, ou não ficou muito bom. E, então, ele mesmo opta por fazer o inibidor 2B3A. E na síndrome coronariana sem supra, é uma alternativa aos tienoperidínicos. Então, se você não pode dar o clopidogrel ou os outros tienoperidínicos, em pacientes de alto risco, você está autorizado a fazer um inibidor 2B3A. Em relação à anticoagulação, no infarto com supra, aqui no Brasil, o que é disponível é a heparina não fracionada e a inoxaparina, que é a heparina de baixo peso. A irodina e a bivalirudina ainda não estão disponíveis. E o fundaparinux, que também é uma maneira de anticoagulação já muito bem estabelecida nas diretrizes internacionais, ainda não está disponível para a gente aqui. No infarto com supra, então, dessas dois tipos de heparina, também a gente vê benefício de morte ou reinfarto, mas geralmente elas são feitas em adjuvante ao tratamento fibrinolítico. Nós sabemos que os fibrinolíticos fibrinoespecíficos, eles necessitam de uma terapia adjuvante e anticoagulação. Então, é nesses pacientes que a gente faz. E na síndrome coronariana aguda sem supra, a gente faz em todos os pacientes. Nesse estudo, que é o estudo Synergy, mostrou que não tem diferença entre fazer a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso. Então, as duas têm o mesmo desfecho de morte e infarto. Entretanto,
Entretanto, esse estudo mostrou que sobrepor uma heparina à outra, ou seja, começar com a heparina de baixo peso e passar para não fracionada ou vice-versa, isso aumenta o risco de sangramento e aumenta a mortalidade. Então, se manter com a mesma heparina. Esse slide não é tão na sala de emergência, mas é já de uma fase aguda do infarto. Os beta-bloqueadores, a gente vê nessa meta-análise que está publicada na diretriz brasileira, ele tem indicação tanto na fase aguda quanto na prevenção secundária. Então, o ideal é iniciar nas primeiras 24 horas. O problema é que também saíram algumas evidências no passado que os beta-bloqueadores poderiam causar levar a choque cardiogênico. Então, o que a gente orienta? Identificar potencial risco para choque cardiogênico. Paciente mais idoso, hipotenso ou taquicárdico, ir com calma, dar preferência para beta-bloqueador via oral e sempre avaliar as contraindicações. Os inibidores da ECA também para tentar inserir em todo mundo nas primeiras 24 horas e obrigatoriamente naquele paciente que evolui com disfunção ventricular. Isso é indicação formal. E as estatinas, as diretrizes orientam a gente a seguir o perfil lipídico, né? O alvo de LDL. Solicitar um perfil lipídico nas primeiras 24 horas e, de acordo com o LDL, a gente vai nortear a nossa estatina. Então, só para falar um pouquinho da terapia de reperfusão, vou dividir infarto com supra e sem supra. No infarto com supra, a gente tem duas maneiras de fazer essa terapia. A primeira é o fibrinolítico. O fibrinolítico já tem evidência de diminuição de mortalidade, infarto e preservar a fração de ejeção. O que a gente tem disponível? A streptokinase, a alteplase e a tenecteplase aqui no Brasil. Quais são as indicações, né? Dor torácica menor do que 12 horas. Isso é para toda a terapia de reperfusão. Acima de 12 horas, o benefício já começa a ser questionado. E para fibrinolítico não tem evidência. Então, só que a gente sabe que o fibrinolítico, quanto mais precoce, melhor. Até 3 horas, ele tem o mesmo benefício da terapia de reperfusão por angioplastia. Acima disso, ele perde força. Então, quanto mais precoce, melhor a terapia com fibrinolítico. E uma coisa bem interessante que está crescendo é a fibrinólise pré-hospitalar. Ou seja, se chegou na casa do doente, detectou um supra, você não vai conseguir fazer uma angioplastia em 90 minutos, você está autorizado a fazer o trombolítico ainda antes do hospital. Isso já está em guideline, tanto internacional quanto guideline brasileiro. E na terapia com angioplastia, que eu acho que vai ser explicada mais a fundo na próxima aula, a gente tem os 3 tipos principais. A primária, que é aquela que o paciente vai direto para o cateterismo quando ele chega na sala de emergência, é a melhor opção para o tratamento com infarto com supra, não tenha dúvida. Essa é a melhor opção. O ideal é um porta-balão de 60 a 90 minutos e sempre que você tiver num serviço que tenha angioplastia primária disponível, é esse tratamento que você tem que fazer. A terapia de salvamento, que é a de resgate, que é quando você tem a falha da fibrinólise, ou seja, você fez o fibrinolítico, o paciente evoluiu com dor, instabilidade hemodinâmica ou supra-persistente após 60 a 90 minutos da fibrinólise, você está autorizado a mandar o paciente para cinecoronariografia, angioplastia de resgate. E a angioplastia facilitada, que é aquela que o paciente faz a terapia fibrinolítica, tem critério de reperfusão e, mesmo assim, você manda ele para a angioplastia. Ela é contraindicada na rotina, mas existem os trabalhos recentes, o Transfer-MI, o Cares-MI, que mostraram que pacientes de muito alto risco, ou seja, supra-anterior, BRE, o BRE novo, disfunção ventricular e sinais de taquicardia, hipotensão, esse também teria um benefício em relação à mortalidade. Então, hoje em dia, na diretriz brasileira não está, mas nas diretrizes internacionais já tem a evidência de você poder mandar fazer essa terapia facilitada. Só para ilustrar, uma comparação, uma meta-análise comparando 23 estudos, o fibrinolítico e a angioplastia, a gente vê que a angioplastia tem um benefício em todos os desfechos, né? Então, morte, infarto, AVC, independente do tipo do fibrinolítico, a streptokinase ou o fibrino específico. Então, como eu disse, é a terapêutica de escolha. E só para finalizar, a terapia de reperfusão no infarto sem supra, a gente tem 2 estratégias. A estratégia invasiva, que é aquela que o paciente vai o mais rápido possível para o cateterismo, 6 horas a 24 horas no máximo. Quem são esses pacientes que se beneficiam? O maior risco. Então, aquele paciente que está instável, está evoluindo com dor, apesar de toda a terapêutica que a gente já conversou, ele pode ir para o cateterismo e ele tem uma evidência, benefício, inclusive, de mortalidade. E a estratégia conservadora é aquela que o paciente compensa e que você, após a compensação, você faz um teste não invasivo, você procura ver se o paciente tem isquemia e aí sim você mandaria ele para o cateterismo.
Quando comparado as duas terapêuticas, a invasiva ou a conservadora, são inúmeros estudos que compararam nos últimos anos. A gente pode ver que eles são controversos mesmo e eles não mostram evidência. No total dessa meta-análise, tem uma pequena vantagem em relação para terapia invasiva, né? Ou seja, mandar o paciente para o cateterismo o mais rápido possível. Mas as diretrizes não dão essa resposta. Elas falam que a gente pode fazer a nossa conduta na sala de emergência, que é exatamente isso que se baseia o tratamento da síndrome coronária aguda na sala de emergência. Você está do lado do doente, você vê minuto a minuto como ele vai evoluindo e a partir desses sintomas que ele dá, desses sinais que ele dá, você vai norteando uma conduta para tentar chegar na melhor estratégia terapêutica possível. Muito obrigada.